Olá, pessoal do YouTube. Estamos aqui de volta para abordar mais um tema. E hoje vai ser o primeiro transtorno de humor, né, que a gente vai abordar aqui no nosso canal. E um filme interessante, né, foi até indicação da nossa convidada, que é a Graziella, que chama Um Banho de Vida. Esse filme está lá na Netflix, né, um filme francês. Aí a gente já orienta quem não assistiu, corre lá, assiste, porque a gente vai acabar dando muito spoiler aqui, né? Às vezes depois perde até a graça, assim, mas como a proposta do canal é correlacionar, né, a saúde mental com filmes, né, pra gente poder aprender mais, é sempre bom assistir antes, né? Vamos falar então da nossa convidada, que é a Graziella Vasconcelos da Silva, né? Ela é psicóloga, está fazendo mestrado, ela já trabalha como psicóloga clínica, né? Obrigado por ter aceitado, né, a participar, né? E fala um pouco sobre você, né, o seu trabalho, se você trabalha Uhum. com esse tema, né? Bom, oi, Leandro. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu que fico honrada de estar aqui. Bom, como você já disse, me chamo Graziella, sou formada pela Unesp de Assis, atualmente finalizando o mestrado, né? O meu tema do mestrado chama Ninho Cheio, Articulações Vinculares de Jovens Adultos que Moram na Casa dos Pais. Então, a gente trata muito sobre essa questão da dinâmica familiar, de como são formados esses vínculos. E assim, eu acho que em muitos momentos eu consegui entender o meu trabalho no filme por conta dos papéis que cada um na família, né, ocupam e por toda essa questão, enfim, do machismo, daquela coisa do homem tem que ser o provedor, como eles ficam frustrados quando essa estrutura, né, não acontece, há algum tanto social. Uhum, Então, eu trabalho na clínica, né, já há algum tempo, inclusive acho que ansiedade, depressão são, assim, né, vamos falar, bombando aí. E eu acho que através desse papo e a gente correlacionando com esse filme, as pessoas vão conseguir entender um pouquinho, talvez um pouco da origem da depressão. Porque, assim, né, acho que, assim como no filme, a depressão é muito banalizada em diversos momentos, como frescura, como bullying, como, né, como, enfim, você deveria ser assim, mas nem tudo que a gente quer a gente consegue. Então, e tem um contexto social por fora. E uhum, daí só eu vou deixar você também, né, falar um pouco do filme para as pessoas se familiarizarem um pouco mais. Mas assim, o que ficou para mim muito no filme é um princípio assim, básico de Freud, é a questão do princípio do prazer e do princípio da realidade. E a uhum, gente fica oscilando entre isso, né? E a depressão também vem disso, vem de uma pulsão de morte, assim, você não conseguir lidar com a realidade. Mas acho que vamos conversando um pouquinho sobre o filme, e conforme você também for falando, eu vou aprofundando mais sobre o tema, para as pessoas também entenderem de uma forma que fique mais fácil. uhum. Já pegando, né, o seu gancho, né, de consultório, a gente tá vendo, assim, né, a pandemia, eu acho que mostrou muito isso, né, assim, o boom mesmo, né, assim, a projeção para 2030 aqui no Brasil, que vai ser a principal causa, né, de afastamento de trabalho, né, assim. Hoje parece que a ortopedia está em primeiro lugar, né, assim, lesão, dor, osteomuscular, e a saúde mental está em segundo, né, ansiedade e depressão. Em 2030 isso vai inverter, a saúde mental vai estar liderando como a principal causa de afastamento de trabalho aqui no Brasil. Então é algo assim bem preocupante, né? Assim. Vamos então passar então. Oi? Eu já vejo esse aumento muito significativo na clínica. Uhum, Eu já vejo esse aumento muito significativo, inclusive antes e depois da pandemia. sim. Vamos então, Graziela, partir para a sinopse, né, do filme. Eu tirei lá do próprio site lá Uhum. da Netflix, que eu acho que tem muita informação importante, né?
Aí aqui fala assim, o Bertrand, né, que é aquele personagem principal, está no auge dos seus 40 anos e sofre de depressão. Depois de usar uma série de medicamentos que não surtiram nenhum efeito, ele começa a frequentar a piscina municipal do bairro em que vive. Lá ele conhece outros homens com histórias semelhantes à sua. O grupo se junta e forma uma equipe de nado sincronizado masculina, algo incomum dentro do esporte. Sob o comando de Delphine, né, que é a técnica deles, que é uma ex-atleta vitoriosa, Bertrand e os novos companheiros decidem participar do Campeonato Mundial de Nado Sincronizado, encontrando enfim um novo propósito para a sua vida, né? Eu acho que essa sinopse ela já traz muito do que a gente vai desmiuçar, assim, né? Que é a idade, né? Geralmente a depressão mesmo é uma idade na faixa dos 30, dos 40, a gente vai ver. Infelizmente, hoje em dia está muito comum essa questão da medicação não ter aquele efeito que a pessoa espera, assim, né? A gente está vendo que tem muitos pacientes ainda deprimidos tomando remédio e, enfim, a gente vai falar como é que é o tratamento mais indicado, né, hoje em dia. A gente vê, assim, pessoas, né, se unindo com problemas semelhantes, tentando se ajudar, né? E um propósito também, né, que eu acho que foi o que eles conseguiram ali para superar a depressão. Aqui, né, a gente já vai dar o spoiler que o final é feliz, vamos colocar assim, né, que eu acho bacana, né. Você quer comentar alguma coisa assim sobre que chamou a atenção? Sobre isso, bom, eu acho que é assim, né? Se a gente pensar um pouco no ser humano, o ser humano nasce desde bebê numa condição de desamparo. E desde então ele precisa da mãe, ele precisa de alguém para acolhê-lo, e a partir dali ele vai criando as primeiras relações dele, né? E aí você sempre tem um outro ditando o seu próprio desejo. Então, né, quando chega mais ou menos naquela fase assim, do fim do narcisismo e tal, que é o momento que você pode até ir identificando mais o seu próprio desejo, e também é aquele momento que você vai organizando como essas leis se interiorizam dentro de você, que é o que a gente chama na psicanálise de supereu, você vai tendo aquela voz do outro que vai te orientando, né, que rumo tomar. Só que parece que os personagens do filme, eles vivem muito o desejo do outro. Eles deixam o desejo de lado. E isso é muito comum em pessoas depressivas, que eles não estão muito em contato com a própria história. E o interessante do filme é que quando eles falam da própria história, ou quando eles assumem, vestem a camisa, não, eu adorei isso, eu quero nadar, eu quero ter essa vida, eles são mais chicoteados pelas pessoas ao redor, eles sofrem bullying, eles, enfim, tem a questão aí do machismo, eles são humilhados. Então, assim, são fatores, e como você diz aí da medicação, se o paciente tomar só o comprimido, aquilo talvez vai dar uma ajuda no sintoma, vai dar uma levantada. E aí que entra um pouco a psicoterapia junto. A psicoterapia vai ajudar eles ressignificarem a história de vida e diminuir um pouco essa cobrança interna. Porque quanto mais você escuta essa cobrança dessa forma e pelo olhar do outro, mais rígido aquilo fica e mais depressão. Então, a gente precisa realmente reorganizar esse funcionamento psíquico para o paciente seguir para um final feliz, como você mesmo disse, e ir caminhando para o próprio desejo. Tudo bem, isso poderia ter sido um final triste, poderia ter sido não ter dado certo, ou eles terminarem frustrados, mas teria sido uma escolha pessoal. Então, eu fui lá, eu vivi e segui o meu desejo. Eu vou arcar com as consequências, com frustração? Faz parte, mas é a minha vida, e não o outro só que dita a regra como ele pensa. Sim, eu penso assim também, Graziela. Mais pra frente a gente vai voltar nos personagens que eu separei um por um, eu acho que vai ser bom pra gente entender melhor, né? Vamos falar um pouquinho então o que é humor, né? Já que é um transtorno de humor, vamos definir o que é humor. Aí eu coloquei
um texto, né, que fala assim, né, a palavra humor deriva do latim humore, que significa líquido, né? Então, humor significa algo líquido, né? Humor é um estado afetivo, ou seja, um retrato de como relacionamos nosso mundo interno com o nosso mundo externo, ou seja, é mutável assim como o líquido, né? Que foi o que você falou, né? O princípio do prazer e da realidade, né? A gente está sempre tentando fazer esse sincronismo entre o que eu quero e o que o mundo quer de mim, né? E o que as outras pessoas querem de mim, né? Então ele dá essa ideia do líquido, porque o líquido, se eu coloco ele num copo redondo, o líquido assume a forma redonda. Se eu coloco o líquido num copo quadrado, a água vai ficar ali no formato quadrado, né? Se a gente esquenta a água, ela pode virar vapor, então ela muda de estado também, né? Então a ideia do humor, talvez um humor saudável, vamos colocar assim, né? É quando há uma fluidez, né? Assim, esse líquido ele se adequa ao ambiente. Então, se eu estou vivendo uma situação difícil, triste, é normal o meu humor ficar, a gente fala que é congruente, né? Com aquela situação. E se eu estou vivenciando algo alegre, o meu humor também vai estar reativo frente àquilo, né? Eu acho que quando você foi falando, eu até pensei na primeira e na última frase do filme, né? Que fala assim, no quadrado nunca vai Aham. entrar no buraco redondo. E seria mais ou menos isso, né? Como que eu Uhum. vou, como que eu vou me encaixar ali num lugar que não é meu? Uhum. Eu vou falar mais um pouco sobre isso, né? Mais para frente. Então, assim, a ideia é definir o que seria algo adequado. A gente está vendo que não é melhor ou pior, né? Assim, ou seja, a vida não é só evitar sofrimento. A vida ela vai colocar situações difíceis para a gente e a gente vai ter que reagir adequadamente a isso, né? Então, frente a uma situação de luto, por exemplo, a pessoa tem que ficar triste. Isso que é vamos dizer assim, o que seria esperado, né? E não correr para o É, hospital e tomar um remédio para dormir, que sim, não, né? é. Enfim. Eu acho que isso corresponde muito com a realidade que a gente está vivendo, inclusive desse boom virtual, né? Uhum, Porque a gente pega como figuras identificatórias um padrão que não existe. E aí você se prende àquilo e aquilo vai te deprimindo. Então a gente está num mundo bem, enfim, frustrado, depressivo, mas parece que a gente busca coisas inalcançáveis. uhum, sim. Que é o que a gente vai falar sobre mais, né? O filme, né? A gente vai abordar sobre os personagens e cada um em casa vai tentar situar, né, a sua realidade própria, né? Aí a gente já entra de uma vez no que seria um transtorno, né? Assim, que coloca que a depressão seria um rebaixamento do humor, uma redução da energia e a diminuição dessa atividade, né? É como, fazendo analogia para a água, né, que a gente utilizou, é como se a gente Uhum. congelasse essa água. Então ela perde a capacidade de fluir. Ela endurece, né, fica rígida ali, e eu não consigo fluir, sair daquilo, né? A gente vai ver que é uma estagnização, né? A pessoa fica estagnada naquele estado ali, vamos colocar, né? E não tem essa fluidez, né? E até é bacana porque o filme, né, já voltando aí, o filme é um banho de vida, tem a ver com água, né? Todo mundo ali está na Uhum. água e a água ela modifica a forma. Eu dentro da água eu posso, enfim, fazer coisas que eu não consigo fazer fora da água, virar, enfim, flutuar ali dentro, uma coisa interessante essa questão, né? Que a água é vida, a gente tem muito isso, né? E aí eu coloquei a foto dele, do aquele Bertrand, né? A gente vai falar muito sobre aquela reunião ali pós-piscina, né? Que eles parecem uma terapia de grupo ali deles, né? Uhum. A gente vai falar o que é aquilo. E ele é o único que fala, ó, eu tenho uma depressão grave, né? Depois de escutar todo mundo falando, todo mundo olha assim, e é bem bacana que lá ninguém julga, né? A regra é essa, todo mundo fala e ninguém Se, julga, res- né? se respeita, né? Sim. Eu queria pegar já
esse tema que a gente já está definindo, daqui a pouco a gente vai falar do ponto de vista da psiquiatria, o que é a depressão, mas eu queria já colocar uma polêmica aqui sobre a linha, assim, por exemplo, eu sei que você segue a psicanálise, né? Como é que vê isso, né? Essa semana eu estava estudando, né, pro vídeo, eu estava vendo aquele Christian Dunker falando sobre esse tema, né? Que a questão, assim, não seria a depressão um sintoma e não uma doença, né? Assim, pra gente diferenciar. Um sintoma que eu tô, às vezes, indo para um caminho que não é o meu, ou, igual você falou, né? Eu tô tendo expectativas, assim, inalcançáveis, né? De alguma meta, enfim, né? Porque senão a gente não vai conseguir tratar mesmo, né? Assim, que se for um sintoma, e se eu ficar naquele caminho, eu nunca vou conseguir aliviar o sofrimento lá daquela pessoa, né? E por outro lado, se eu vejo a depressão igual a gente vê uma infecção de urina, né? Que a gente espera tomar um remédio, em 7 dias está ótimo. Eu vou sofrer também com o tratamento também, se eu tiver essa ideia. Eu vou sofrer pelo problema e pelo tratamento, né? Aí aqui a gente já podia entrar um pouquinho, assim, de como é que funcionaria, né? A gente já falou um pouquinho sobre o superego, assim, o pessoal de casa entender um pouquinho como é que a psicanálise vê, né? Essas instâncias aí, id, ego, superego. Vamos aprofundar um pouquinho agora. Sim. O Freud divide, né? Que assim, fica para não ficar tão complexo, até para as pessoas não pensarem que eu tenho 3 instâncias assim de uma organização um pouco, né, dessa forma, mas pensar assim mais nas nossas atitudes, nos nossos contextos, quando a gente pensa, ele fala em id, ego e superego, né, que seria assim, o que a gente busca? A gente busca um equilíbrio dessas 3 instâncias. Então eu não posso nem sair fazendo tudo que eu quero, porque eu vivo num pacto social e para ter sociedade a gente precisa ter regras, a gente precisa ter repressão. Eu tenho uma realidade, né? Eu tenho como a questão do ego, eu tenho um eu e um ideal de eu, que daí a gente já entra um pouco nas questões narcísicas, né? E o que seria isso? O outro olhando para o meu desejo e se projetando no meu desejo, né? Na questão de alteridade, e a gente tem o superego, que é o supereu, que seria assim, aquela questão da observação, como eu vejo o mundo, como eu falei um pouco, como eu internalizo as regras, e essas regras vêm de questões aí familiares, ancestrais. Então, assim, quanto mais eu tenho punição, mais punição eu vou trazer para mim. Quanto mais rígido eu sou, mais rigidez eu vou me organizar a partir disso. Então, o que a gente vê é uma tendência, eu acho até um pouco, né? Se a gente pensar nas gerações passadas, a gente tem um contexto que era uma coisa muito rígida, né? Muito dura, muito conservadorismo. E aí a gente já pulou para uma outra geração aqui, vem pais que não receberam e falam assim, não, se eu não recebi, se para mim foi só paulada, eu vou dar tudo que os meus filhos querem. Né? Então, aí, essa questão de não lidar com os limites, com as frustrações, você vê muito isso no filme, na relação, você vê que tem um pai e uma filha, que aí a filha faz isso com o pai, né? Ela não respeita, ela, enfim, ela não dá valor, ela não entende a realidade do pai, e ao mesmo tempo tem um outro pai, ele é extremamente narcísico com o filho dele, isso porque tem a mãe, né, que ele vai visitar, que está em tratamento, que também faz isso com ele, e daí você vai reprimindo o desejo do outro, você vai impondo só o seu desejo. Então a gente fica nesses 2 parâmetros aí, desses 2 filhos, que você pode ver que o outro menino, ele tem as regras assim, muito mais assim, quando perguntam para ele, nossa, mas você tem que olhar para o seu filho, você tem que ter mais atividades com ele, talvez fazer um teatro. Ele fala assim, você tá louco? Eu só te pago para ensinar e acabou. Né? Que muitas vezes é isso que a sociedade faz com a gente. Então, acho que assim, né? E como a gente vive numa cobrança por uma perfeição que não existe, tem que ser sucesso profissional, investimento. Quando a gente pega um personagem, né, como o personagem principal, um pai de família,
desempregado há 2 anos, e ali, né, ai, o que você vai fazer? Vai jogar joguinho, a família, todo mundo assim, né, vamos falar, curtindo com a cara dele, sem olhar para a dor, para a angústia dele. É só assim, você precisa arrumar um emprego, não interessa qual emprego for. Você vai lá no seu cunhado, ele pode te humilhar, ele pode fazer o que for, mas você é o provedor do lar, então você tem que trazer dinheiro. A sua mulher te sustentar é uma vergonha. Então a gente fica assim, eu acho que a forma de se subjetivar, né, que seria se subjetivar, a forma como eu lido com o outro, mudou muito. E muitas vezes as pessoas querem caber numa caixinha de 100 anos atrás. E não dá, sabe? É realmente olhar o estilo familiar, a dinâmica familiar mudou. Tudo bem se a mulher foi a provedora, às vezes se tivesse ali um incentivo. Não, tudo bem. Eu estou trabalhando, quando você encontrar, tipo, cuida da casa, você fica com os afazeres da casa, enfim. Teriam estratégias nesse contexto familiar para que o adoecimento dele não fosse tão significante, sabe? Não precisaria só de remédio, 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 uma coisa mecânica, vá buscar trabalho. Não, tem outras soluções no nosso contexto de vida. E eu acho que é um pouco isso, né, que a gente busca com a terapia trazer para o paciente. Calma, vamos lidar com a realidade que a gente tem e, a partir disso, dentro do possível, buscar construir uma outra realidade. Uhum. Sim. Vamos entrar de uma vez, então a gente já está falando sobre sintoma, né? Vamos explorar os sintomas e depois a gente já vai falar sobre cada personagem. Só abrir uma deixa aqui. Outra coisa que eu achei legal que você falou foi essa questão da terapia de grupo ali. Porque não era só aqueles momentos, tinham diversos momentos, eles viviam, né, interagiam em grupo, né, ou até a forma quando eles foram de carro, buscar as coisas, eles criaram um vínculo ali, uma coisa fraterna, eles criaram algo, uma empatia, uma coisa que eles não encontravam em nenhum outro lugar, né, um afeto, como você está falando. E a partir disso, tem a questão das duas professoras. E daí a gente pode pensar um pouco aí, né, no id, num superego e na busca de um equilíbrio, que é quando as duas se encontram e falam, peraí, vamos trabalhar junto, né, que seriam essas instâncias psíquicas, e aí vamos achar um equilíbrio nessa história toda e como isso funciona bem, né? Quando a cobrança diminui, mas assim, não precisa cessar, não precisa ser como é hoje em dia, tá tudo liberado, você quer tudo, toma aqui. Não, mas é preciso ter um equilíbrio. Sim, a gente vai voltar nessa questão, é bem lembrado, né, as duas técnicas, falar um pouquinho da vida delas, o que aconteceu, né? Então, sobre os sintomas, né, o Graziella, assim, o DSM-5, eu estou utilizando ele só para a gente, né, colocar, ele coloca, né, os sintomas, né, devem persistir por pelo menos 2 semanas e um deles deve ser obrigatoriamente o humor deprimido ou perda de interesse e prazer, né? Então, ao todo são 9 sintomas. Desses 9, 2, um tem que ser obrigatoriamente ou humor deprimido ou perda de interesse, e tem que ter mais 4 que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Humor deprimido a gente já viu, né? A gente já falou um pouquinho o que é humor, então perde essa fluidez e geralmente para baixo, né? Se no caso a gente está falando sobre depressão, a pessoa é como se estivesse sempre triste, sempre xoxa ali, né? E pelo critério psiquiátrico isso tem que durar 2 semanas no mínimo, né? Então não pode ser 1 dia, 2 dias, 3 dias e depois a pessoa volta. Então tem que ter algo consistente, algo ali de pelo menos 2 semanas, né? E você sabe o que eu acho legal até a gente falar sobre isso? Porque muitas pessoas que às vezes passam, têm a depressão forte mesmo, e fazem um tratamento com medicamento, terapia. Depois, quando elas voltam assim para a sua realidade, às vezes é legal observar essa constância, porque às vezes a pessoa tem seus dias, como todo mundo, de tristezas e alegrias, e às vezes quando fica triste ou tem alguma questão, já fala, não, eu já estou com depressão, está tudo voltando. Então, assim, é muito legal ter cautela na hora de analisar isso. Sim.
E o interessante é que os sintomas têm que estar presentes, assim, né, o 4 até 9, dependendo, ao mesmo tempo, né? Não pode, por exemplo, hoje eu estou triste, amanhã eu não quero fazer nada, mas aí eu já não estou triste, aí depois da manhã eu já não estou dormindo. Então, assim, todos os sintomas ocorrem ao mesmo tempo. Isso tem que ser interessante, né? Para a gente caracterizar um transtorno mesmo, né? Dos personagens que eu lembro, por exemplo, a anedonia, você já citou, né? A pessoa quer ficar só quieta, coisas que davam prazer, elas param de trazer prazer. Então, às vezes, gostava de sair para assistir um filme, aí para de ir, não vê mais sentido naquilo. Gostava de toda sexta-feira, às vezes, ver um filme com a família, aí já não tem graça, já, né? Gostava de praticar algum esporte, às vezes até o trabalho mesmo, né? Um trabalho que até bem pouco tempo atrás trazia prazer, a pessoa já começa a não ter mais aquele pique, não ter mais aquele prazer, né? Então são esses dois sintomas, vamos dizer, guias, assim, que tem que ter pelo menos um dos dois, né? Que a gente vê em muitos dos personagens, assim, até, principalmente a gente vê aquele Bertrand, que os outros a gente não conseguiu ver eles antes daquele encontro, né? A gente só viu o Bertrand, né? Que ele ia nadar e afundava dentro da piscina, tem uma cena que ele afunda e fica aquele silêncio, né? Depois ele sai aquela barulhada. Então, assim, a gente não via nada trazendo alegria para ele, né? Até a cena em si é tudo cinza, né? Assim, chovendo, acorda atrasado, toma aquela montoeira de medicação, ele tenta conversar com a família xinga ele, e aquela rotina sem graça ali, né? A gente não vê. E o que trazia um prazerzinho ali era o joguinho, né? Que ele sentava um pouquinho no sofá e muda depois que ele encontra aquele pessoal, né? Um propósito ali, a gente vai falar um pouquinho. Eu acho interessante da questão do joguinho, né? Que às vezes a gente volta para questões infantis mesmo. Na regressão ali, né? Uhum. Interessante. Os outros sintomas, né? Que tem que ter pelo menos 4, né? Alteração do peso, né? Ou ganha ou perde peso, né? A gente vê, por exemplo, que todos lá, se eu não me engano, estavam acima do peso, né? Assim, a maioria, né, A dos maioria. personagens estava acima do peso, então pode perder ou pode ganhar, né? Alteração do sono, né? A pessoa ou dorme demais ou fica com insônia, perde o sono à noite, a gente vê isso também. Ele ou tem que tomar remédio para poder dormir, né? Então acaba que o remédio tá tamponando isso ali, né? A pessoa toma medicação para poder dormir, às vezes ele nem percebe que está com insônia, né? Mas se tirar o remédio não dorme, né? Lá fala, a gente vai falar um pouco sobre remédio, que a esposa fala, não, mas você tem que tomar o corticoide, porque senão durante o dia você fica sonolento. Aí você tem que chegar e tomar o para dormir, senão você não dorme. Tem que colocar relógio para poder despertar sempre, ou seja, aquele relógio biológico se perde, né? É muito. Ela tenta ajudar ele a ter uma rotina, né? Apesar do Uhum, caos. sim. É algo que é importante, inclusive. A gente vai falar do tratamento, né? Outro aqui ou é a parte psicomotora, né? Ou a pessoa fica muito agitada, fica nervosa, fica irritada. A gente vê muito isso lá, né? Assim, eles, às vezes, de vez em quando, assim, sem paciência, principalmente aquele que tem o filho que você citou, né? Que tem a mãe com problema. Ele é o mais Uhum. irritado lá de todos lá do grupo, né? Ou a pessoa fica ao contrário, ela fica mais apática, ela parece que está com a bateria fraca, assim, né? Ela vai andar, ela faz as coisas tudo devagar, enfim, tem esses dois lados, né? Um outro sintoma aqui eu coloquei como fadiga, né? Que é sentir o corpo pesado, às vezes dores no corpo, dor de cabeça, dor no pescoço, né? Muitas dores. A culpa, né? A gente falou do superego aí, né? Talvez uma das coisas que fica martelando aqueles pensamentos, né? Eu não sirvo para nada, que nada vai dar certo. É como se todo mundo estivesse apontando um dedo ali para ela, né?
E tem casos, às vezes, que a família até é bacana, assim, tá apoiando, mas isso é interno, né? É uma autocrítica, vamos colocar assim, interna. É como se lá dentro da cabeça dela tivesse todo mundo falando mal dela, né? Assim, essa questão da culpa, né? Uhum. Uma outra que eu coloquei, a gente chama de disfunção executiva, que é a falta de atenção, né? A pessoa tem dificuldade ali para lidar com o dia a dia, lembrar coisas, né? Fazer tarefas assim um pouco mais complexas, então ela se perde, isso é muito comum, a gente escuta muito, né? Então perder horário, esquecer de compromissos, esquecer uma receita, enfim. E o mais sério que a gente lida é a ideação de autoextermínio, né? Assim, que geralmente começa a vir aquela ideia da pessoa que assim, já começa como eu não tenho valor, eu não sirvo para nada, então se eu não sirvo para nada, para que continuar vivendo, né? Até chegar num grau mais avançado que a pessoa já começa a pensar em meios de como tirar a vida, enfim, né? Então tem que ficar bem atento que esse é o nosso maior medo, vamos colocar assim, né? Nossa maior preocupação, né?